Se você está aprendendo inglês ou pretende começar a aprender inglês, você precisa saber que existe um erro que ele é fatal. Se você cometê-lo, muito provavelmente você vai desistir, abandonar tudo e não vai saber inglês pro resto da sua vida. Vamos falar disso aqui hoje? Se você não me conhece, meu nome é Simon Mamed e o que eu faço aqui é ensinar inglês para adultos inteligentes. Então, se você está chegando por aqui agora, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aí nesse vídeo para você não perder mais conteúdos assim. Vamos lá. Eu fiquei pensando, né, sobre esse tema que eu vou falar aqui para você hoje. Eu falei assim, gente, essa é uma das coisas que mais derruba as pessoas de começar, mais impede as pessoas de começar a jornada de aprender inglês, porque se ela cometer isso aqui, muito dificilmente ela vai para os próximos passos. E o que é esse erro? Já vou falar ele logo aqui no início para você, para a gente continuar a nossa aula. É você achar que o inglês é um produto que você consegue comprar e adquirir. Como assim, professor? Um produto? Eu explico. Ao pensar que você comprou um curso, comprou 2 cursos, fez um cursinho, você sabe inglês, você está caindo numa armadilha que você mesmo colocou para você. Porque o inglês, ele não é um produto que você pode apreender, tomar nas suas mãos por força e colocar na sua cabeça e falar: "Pronto, agora eu sei inglês". Não é assim que funciona. Não é assim mesmo, tá? O inglês, quando você pensa nele assim como um produto que você compra e você já detém aquele conhecimento, você acaba enxergando ele como um projeto de curto prazo. E qual que é o perigo disso? De você olhar para o inglês e o vê-lo como um projeto de curto prazo. Você tende a buscar aquelas promessas falsas. Que promessas falsas são essas? Você sabe muito bem. Você já ouviu por aí. Talvez você até já tenha caído nelas. Você já ouviu alguém falar, por exemplo, que você vai ficar fluente em 3 meses? Fluente em 6 meses? Fluente em não sei quanto tempo? Deixa eu te falar uma coisa, não existe ficar fluente em 6 meses. Não existe ficar fluente em pouco tempo. Você vai levar muito tempo para ficar fluente em inglês. Aceite. É simples isso. Por quê? Porque o inglês não é um produto que você compra e domina, você já detém ele. Não! Você está desenvolvendo uma nova habilidade cognitiva. Essa é que é a grande sacada que você tem que ter. E como uma habilidade cognitiva, ela exige de você, ela demanda de você um esforço mental. Você vai ter que estudar. Tadã! Ah, isso é óbvio, professor. Pois é, eu também acho que é óbvio. Mas a gente tem que dizer mesmo assim. Porque parece que as pessoas hoje estão tratando com muita tranquilidade o inglês como se fosse um produto. Ah, vou comprar. Você não consegue comprar o inglês. Você pode comprar cursos de inglês, isso você pode. Mas você não consegue comprar o inglês. Vamos ver isso aqui mais a fundo? Como que você faz para evitar esse tipo de armadilha e evitar esse tipo de falha e realmente aprender de verdade, para sempre, o inglês? Vamos lá. Já vou só colocar aqui, ó, para ficar registrado ali na aula, né? Qual é o erro, né? Qual é o erro? Olhar para o inglês como um produto que se compra e adquire. Não é. Isso leva à armadilha de buscar a fluência em pouco tempo. E aí o que que isso faz com você? Isso aqui vai te fazer desanimar, se frustrar e falhar miseravelmente, porque você não vai conseguir, simplesmente isso, tá? Você não consegue alcançar a fluência em pouco tempo. Aceite, fique em paz, aceite, tranquilo, você tem que ter essa cognição na sua cabeça. O inglês não é um objeto, ele é uma habilidade cognitiva, o idioma. Então você tem que passar tempo desenvolvendo essa habilidade. Eu quero mostrar para você aqui quais são as raízes dessa falha que você comete ou que você acaba caindo, né? Você desiste porque você olhou para o inglês dessa forma. Quais são as raízes disso? Vou elencar algumas para você aqui e vou falando delas um pouco, tá? Para você poder enxergar como que isso aqui acontece na nossa vida. A primeira raiz é essa aqui, ó, falta de
consistência. Por quê? Porque você está enxergando o inglês como um negócio de curto prazo. E aí, como um negócio de curto prazo, você até se esforça muito. Eu estou cansado de ver pessoas que chegam para mim e falam: nossa, professor, eu estou estudando 5 horas por dia, eu estou estudando 8 horas por dia. Beleza, por quanto tempo você vai fazer isso aí? A pessoa, ué, mas como assim? Não, estou estudando e eu vou aprender. Tá, em quanto tempo? Entende? Não tem nem a noção de que aquilo ali é um projeto de longo prazo, tá? Você precisa disso. Obviamente, entenda uma coisa, gente, eu não estou dizendo que você não possa aprender inglês mais rapidamente do que outras formas ou do que outras pessoas. O que eu estou dizendo é que não existe fluência rápida. E esse é o ponto. Você pode chegar mais rápido à fluência, mas esse mais rápido significa que você pode usar metodologias mais efetivas para chegar lá, mas não que você vai ficar fluente em 3 meses, em 6 meses, isso não existe. E aí, você olhando para o inglês, né, com essa falta de consistência, você vai cair naquela lá de desanimar. Por quê? No curto prazo, você não vai ver melhoras significativas. Você pode começar a entender uma ou outra coisa, pegar uma ou outra palavra no meio do filme ou no meio do episódio que você está assistindo, mas você não vai, de verdade, entender inglês, assim, em curto tempo, não. Mas aí você desanima, porque você não tem essa visão da consistência. Você tem que ser consistente ao longo do tempo, né? Um outro ponto aqui é esse aqui, ó. Foco exagerado em gramática solta e regras. Esse aqui é um dos campeões, na verdade, né? E eu diria que ele, para você, se você estiver começando, isso aí mais atrapalha do que ajuda. Tá? O pessoal que está começando, geralmente já. Por isso que eu falo, a questão de escolher uma metodologia que te faça ir mais rápido e não te trave. O pessoal já quer escolher um negócio que você, eu vou estudar gramática, eu vou pegar um livro de gramática, eu vou comprar uma gramática inteira e vou estudar. Beleza, estuda gramática aí. Vamos ver se na hora que você terminar ela, você sabe inglês. Pensa aqui comigo, ó. Você comprou uma ferramenta, você comprou um computador. Olha o computador, um excelente exemplo. Comprou o computador e vem lá o manual de instruções do computador. Beleza? Sente e leia o manual de instruções do computador inteiro. Você sabe usar o computador? Estou falando aqui de uma pessoa que nunca mexeu com o computador, obviamente, né? Dê a ela o manual de instruções do computador e vamos ver se ela sabe usar o computador. Ela não sabe usar. Ela sabe como que um computador funciona, porque ela tem o manual de instruções, mas ela não sabe usar a ferramenta. Com o inglês é a mesma coisa. A gramática, entenda a gramática do inglês como um manual de instruções. Se você ler a gramática, estudar a gramática a fundo, você vai saber como que aquela ferramenta chamada idioma funciona. Mas não necessariamente você vai saber usar o idioma. Faz sentido isso aqui? Sim ou não? Não estou dizendo que a gente não tem que estudar gramática. Presta atenção, não estou falando nada disso. A gente tem que estudar gramática. O que eu estou querendo dizer é que você só estudar gramática, ou no início querer começar a estudar gramática, vai mais te atrapalhar do que ajudar. Ao invés de você ir evoluindo no idioma com uma metodologia que você vai usando o inglês ali com consistência, e quando você tiver uma dúvida pontual, você abre a gramática naquela dúvida, vai lá e olha e pronto. Igualzinho uma máquina quando dá problema. Meu computador deu problema, tá piscando aqui uma luz falando que eu tenho que mexer alguma coisa na CPU. Peraí, deixa eu olhar o manual. Ah, essa luz significa tal coisa. Pronto. É para isso que serve um manual. Então, cuidado com esse negócio de já ficar bitolado ali em gramática, tá? Principalmente se você estiver no início, estiver começando agora. Isso não vai ajudar, tá? Outro ponto aqui, ó. Métodos infantilizados. Presta atenção aqui. Você é um adulto. Significa que não adianta. Não é que não adianta, né? Até adianta. Mas você vai perder muito tempo se você ficar utilizando métodos que a gente usa para lidar com a criança. Eu não preciso falar com você da mesma forma que eu falo com a criança. Você não precisa ficar lá falando A, B, C, D, F, G. Você não precisa disso. Você não é criança. Você pode aprender o alfabeto como adulto. Entende? Então, esses métodos, né, infantilizados, essas maneiras que te infantilizam demais, isso aí é quase que desrespeitar sua inteligência, porque você é um adulto com cérebro formado, um cérebro de adulto. Você tem uma capacidade imensamente maior de uma criança para poder lidar com um aprendizado, né? Então,
cuidado com esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo que você fica buscando na internet, né? Conteúdo tem demais, mas conteúdo bom, você tem que dar uma filtrada ali, tá? Porque senão você vai ficar só naquilo, eternamente. E aí, novamente, você vai ver que não tem resultado, vai ficar frustrado, vai desistir, puf, acabou. Esqueceu o inglês o resto da vida, tá? Um último ponto aqui seria esse aqui, ó. Falta de exposição real ao idioma. Como assim, professor? Exposição real ao idioma? Vou beber um chá aqui por causa da voz, né? O que eu quero dizer com falta de exposição real ao idioma? Você fica pegando, ou procurando, ou pesquisando, ou utilizando metodologias que criam contextos para você em inglês. Na vida real, aquilo ali não existiria muito. Você vai pegar um livrinho ali, um livrinho de historinha, que não são histórias com contextos reais, ou você vai pegar um videozinho no YouTube, que é um trem que foi criado, não existe um contexto real naquilo ali. E aí o que acontece? Você não cria a relação contextual com aquilo. Você não cria aquela ligação com aquele conteúdo. Por quê? Porque ele não é real. Você não vai aplicar ele na sua vida. Então, quando você escolhe uma metodologia que, ao contrário, utiliza coisas que você utiliza todo dia na sua vida, você viu um negócio aqui hoje no vídeo ou na aula, e aí amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui uma semana, você vai ver a mesma coisa na vida real. Você vai ao mercado, por exemplo, e fala assim, nossa, caramba, é aquele negócio que eu vi na aula. Por quê? Porque é um contexto real. Você realmente viu aquilo. Você usa aquilo que você está aprendendo. Entende? Beleza. Vamos seguir aqui. Eu vou falar com vocês agora como que a gente vai fazer, ou como que a gente faz, na minha visão, para a gente poder quebrar esse ciclo de falha. Né? Como que você interrompe isso aqui para, de fato, aprender inglês de uma maneira que você mantenha o aprendizado e a informação na sua cabeça para sempre, né? Antes de eu entrar nisso aqui, vou até colocar aqui, ó, como quebrar o ciclo vicioso, tá? Antes de eu entrar aqui, eu já quero pedir a você, se você não fez isso ainda, deixa o seu like aqui no vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever aqui no canal. Aproveite, compartilhe esse vídeo aqui com quem está aprendendo inglês também. Vai ser muito bom e importante para o canal aqui. Muito bem, vamos lá. Como que a gente começa quebrando esse ciclo aqui? Antes de falar disso, eu gostaria de contar para você aqui a história de dois santos, de forma bem curta aqui, que eu acho que se encaixam muito bem. Talvez você já tenha até ouvido falar dos dois, são muito conhecidos. Um é Santo Agostinho. Já ouviu falar de Santo Agostinho? Pois é, Santo Agostinho sempre ficava ali buscando a verdade. Só que por muitos anos da sua vida, muitos anos, ele buscava a verdade no lugar errado. Então, Santo Agostinho ficava lá, primeiro na filosofia, depois ele foi para seitas variadas, depois ele foi para os prazeres mundanos, e aí finalmente ele conheceu a verdade, e aí ele se manteve naquele caminho de forma consistente. Essa é que é a grande sacada aqui. É você ser consistente. A gente já falou disso ali atrás, mas você ser consistente naquilo que realmente te traz resultados. Isso foi o que Santo Agostinho fez, se tornou um dos maiores doutores da igreja, dos maiores santos e um dos maiores doutores da igreja. O outro é São Benedito. Já ouviu falar de São Benedito? Pois é. São Benedito é o responsável por ter criado o que a gente conhece hoje como a regra monástica, a regra dos mosteiros, né? Toda aquela disciplina monástica foi ele que desenvolveu na sua famosa régula, né? O que é isso? Ele determinava ali tudo que acontecia dentro do mosteiro ali. Tinha hora para levantar, hora para poder rezar, hora para trabalhar, hora para comer, tudo. Disciplina. Então, quando você tem uma disciplina para seguir, você já sabe o que você tem que fazer. Não tem muita discussão. Ah, o que será que eu faço hoje? Não, meu filho, tá aqui, ó. Lê aqui, ó. Ah, é isso aqui que eu vou fazer agora. Então, assim, é você não tentar dar passos largos demais, tentar fazer grandes coisas, vou estudar 10 horas. Não, não são passos largos, mas sim aquela fidelidade ao que é ordinário, né? A gente pode até colocar lá o próprio São Benedito, né? A gente podia colocar que isso era uma fidelitas in ordinaris, né? Que afina a fidelidade àquilo que é ordinário, as pequenas coisinhas. Você não tem que ficar pensando, nossa, eu vou fazer isso aqui e com isso eu vou melhorar meu inglês de uma forma. Não, não existe isso. Simplesmente seja fiel ao dia a dia da sua rotina. Seja fiel nas pequenas coisas. Faça aquele estudo. Ah, eu tô cansado. Faça cansado.
Ah, eu já não aguento mais. Faça sem aguentar mais. Ah, eu tô com sono. Faça com sono. A gente, às vezes, fica querendo fazer tudo só quando tiver as condições perfeitas de temperatura e pressão, né. Não faça isso, não vai adiantar. O que vai mudar você, não é você esperar ficar perfeito para começar, você começa para ir aperfeiçoando, tá. Então, essas 2 histórias aqui dos 2 santos, eu acho que pode ajudar muito a gente a ter uma visão um pouco mais, de propósito, né, com o aprendizado do inglês. Mas vamos lá, vou elencar aqui para você 4 pontos que eu acho que a gente pode tratar aqui para quebrar esse ciclo aí. O primeiro deles é o seguinte: entender que é uma mudança de vida. Ou seja, é aquilo que eu falei lá no início para você. Você está desenvolvendo domínio de uma nova habilidade cognitiva. Você não está comprando um produto que você vai na loja, compra, leva e você tem aquilo. Você não compra o inglês. É uma mudança de vida. A partir de agora, por um tempo da sua vida, um bom tempo, você vai se dedicar ao estudo disso, para que você possa adquirir o conhecimento daquilo. Tenha isso em mente, tá? Segundo ponto aqui para você, utilizar ou usar, né, buscar usar uma metodologia de exposição real, igual eu te falei ali em cima. Não só coisas fictícias, mas o que você usa realmente na prática, né, com o uso frequente do que já foi visto, né. Eu ensino fazer isso por meio da EG. O que que é EG? EG é a exposição guiada. É a parte, né, da minha metodologia pela qual você vai aprender o idioma usando o idioma. Eu te faço usar o idioma todos os dias, você já vai usando o idioma, e porque você está usando ele todo dia, você precisa dele, você vai ter que usar. E por estar ali todo dia usando, você vai desenvolvendo, tá? Isso é extremamente importante. Outro ponto aqui para você é o seguinte: valorizar os fundamentos. Quando eu falo fundamentos aqui, eu não estou falando para você comprar um livro de gramática e ficar estudando ele, presta atenção. Quando eu falo fundamentos, é você dedicar um tempo para construir a sua base do idioma. Base. As coisas mais simples, mais básicas do idioma, elas vão te ajudar a progredir nas próximas. Você não precisa pegar um livro de gramática e destroçar ele inteiro, não. Pelo menos não agora, tá? Então, valorizar os fundamentos. Isso aqui vai te fazer dedicar tempo à base para construir uma estrutura sólida, tá? Isso é o que você deveria estar buscando fazer. E por último aqui, o que eu acho que é o mais importante, que é o que mais pega ali na questão do campo emocional, né? A pessoa fica emocionada com aquele negócio e aí fica ansiosa e deixa a emoção tomar conta e aí acabou. Ó, não focar em quanto tempo, mas sim em o que deve ser feito. Olha lá, vou ler de novo para você. Não focar em quanto tempo, mas sim em o que deve ser feito. Por que eu estou te falando isso? Porque eu já estou cansado de ver, nesses anos todos, alunos falando: em quanto tempo eu vou saber inglês? Em quanto tempo eu vou estar fluente? Em quanto tempo eu vou não sei o quê? Mas raramente você vê um aluno que fala assim: o que, que eu tenho que fazer para chegar ali na fluência? O que, que eu tenho que fazer para chegar no nível intermediário? A conversa é outra. Entende? Por quê? Enquanto você fica: "Em quanto tempo eu vou chegar? Em quanto tempo eu estarei fluente?", você está aqui, ó, no campo das ideias, no campo da ficção, não é nem ideia, o campo fictício, não existe de verdade. Agora quando você vira e fala: "Espera aí, o que que eu tenho que fazer faticamente aqui, dos fatos, objetivo, o que que eu preciso fazer para melhorar?". "Ah tá, então tá, vamos fazer isso e isso". "Ah, beleza, agora eu vou começar a realizar". O resultado começa a vir quase que imediatamente, porque você está lidando no campo real das coisas e não mais no campo das ideias somente. Faz sentido isso aqui? Beleza. Então, era essa visão aí que eu queria trazer para você sobre esse erro gravíssimo que eu não gostaria que você cometesse, para você não abandonar o estudo do inglês. Porque se você está aqui me assistindo, é porque você tem o desejo de aprender inglês. E você é capaz. Não existe, eu não gosto de acreditar que exista uma pessoa que é imune ao conhecimento. Não tem isso de você não aprender. Você só precisa fazer as coisas certas para aprender.
tá? E se você quiser estudar comigo, quiser conhecer um pouco mais sobre o Praxis, que é o meu programa de inglês, onde eu vou fazer com você aquela exposição guiada que eu te falei, que todos os dias você vai usar o idioma, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder entrar em contato e saber se tem turma aberta, se tem vaga aberta nesse momento. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!